Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E hoje eu não tenho um texto expositivo, temático ou textual. Eu tenho a palavra de Deus. Amém? 1 João capítulo 1, versículo 5 a seguir. Caminha para o Apocalipse que se encontra o João. Palavra do Senhor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Podem sentar, amados. Glória a Deus. O Evangelho de João, com as cartas de João, elas, principalmente esta primeira carta, nos traz algumas características de Deus, que está falando da natureza de Deus, e necessariamente não está falando dos atributos de Deus, senão que uma das cartas está falando, ou o Evangelho está falando dos atributos. E aqui no capítulo 1, a Bíblia está falando que Deus é luz. No capítulo 4, a Bíblia está falando que Deus é Espírito. Mas quando você cai no Evangelho de João, ainda no capítulo 4, aqui está falando que Deus é luz e que Deus é Espírito, no capítulo 4, do Evangelho mesmo. E aqui no capítulo 4 está falando que Deus é amor. Então assim, 1 João capítulo 1, Deus é luz. 1 João capítulo 4, Deus é amor. O Evangelho de João capítulo 4, Deus é Espírito. E quando traz estas três compreensões acerca de Deus, da natureza de Deus, o amor como atributo de Deus, atributo natural de Deus, a gente vai compreender este Deus que sempre se manifesta, este Deus que sempre revela, este Deus que sempre cria circunstâncias para que o seu povo, para que a sua igreja possa estar se relacionando bem, adorando bem e compreendendo bem este Deus que tudo criou, que tudo formou, que se manifesta. Na Gênesis de Deus, no início de tudo, e a Bíblia está falando, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando a Bíblia está falando acerca desta compreensão do Deus que é luz, do Deus que manifesta a luz, compreendemos que a verdade é uma característica de Deus. E o conceito do Deus luz é do Deus que esclarece, é do Deus que quebra toda a estrutura das trevas, é do Deus que traz a transparência e cobra a transparência, é do Deus que é santo, puro, reto, justo, soberano, e que cobra da igreja justamente isso, de santidade, pureza, justiça, adoração, louvor, que cobra da igreja a mesma compreensão. Se Deus é amor, lógico, todos quantos foram gerados no amor de Deus devem compreender a necessidade de amar também.
mas a palavra luz neste contexto é uma palavrazinha de 3 letras no grego, é phos, bem traduzido é phos, F-O-S mesmo, e daí deriva a palavra fósforo, aquilo que a gente acende, aquilo que a gente usa hoje para incendiar as matas, para levantar aí este grande fumação, fumacê, que está angustiando o pessoal do Centro-Oeste, Mato Grossense, Goiano. E fósforo significa manifestar a luz. E a compreensão deste Deus que é luz, sobretudo, é trazer clareza para a compreensão de cada crente, mas trazer também transparência para a compreensão de cada crente. Crente transparente, ele tem comunhão. Crente transparente, ele consegue andar com Deus. O crente transparente, ele não omite. O crente transparente, ele é aquele que de fato compreendeu a luz, compreendeu este conceito da natureza de Deus, que é luz, que chama para a luz, que propõe transparência, que propõe uma capacidade nata de perceber que a nossa condição, ela nunca é de ocultar fatos, senão de revelar fatos, de ter uma vida totalmente pautada na verdade e na transparência do Evangelho. E a compreensão do próprio João aqui é que ele é luz. Ainda no Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, está nos trazendo a compreensão de que e a luz se manifestou entre os homens, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz revelava as suas obras, que eram obras más, malignas, perniciosas. Mas quando estamos falando da igreja, daqueles que foram gerados, daqueles que compreenderam, daqueles que professaram fé, Deus é luz, e nele não há trevas. Deus é transparente, Deus esclarece. Deus como luz, ele se revela para a salvação. Deus como luz é este que não só se revela, que esclarece, mas que cobra do seu povo uma condição também de estar andando na luz, de ser luz. Jesus está falando, vós sois luz. Paulo está falando, brilhai como astros neste mundo, trazendo a compreensão da transparência cristã, da verdade cristã, da proclamação do Evangelho, do anunciar, do revelar a glória de Deus. Então o crente não pode ser este que esconde, que omite, e que ainda tem esta cultura de fazer coisas escondidas, mas é este que tem a compreensão de que de fato serve um Deus por transparência, um Deus que se revela, um Deus que na própria criação do universo manifesta a luz antes de criar o sol, porque então a luz ela vem dissipando, exterminando e acabando com todo tipo de trevas. Não há este conceito no nosso meio de trevas se opondo à luz, mas sempre a luz não combatendo, mas esclarecendo onde há trevas. Aqueles que adoram têm prazer na luz. Aqueles que negam e aqueles que negligenciam a postura de Deus e a adoração devida a Deus e as suas próprias obras, que de alguma forma não diz respeito àquilo que manifesta o poder e a glória de Deus, recua-se da luz. E nós fomos chamados para a luz, porque fomos tirados das trevas, e éramos trevas, e estávamos mortos, estávamos perdidos. Ele nos amou, Ele nos achou, Ele nos esclareceu, Ele se manifestou, Ele nos atraiu, Ele nos conduziu para um processo de veracidade e de salvação. E se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E a Bíblia está falando, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E a Bíblia está falando
da possibilidade deste Deus que não há sombras e nem variedades de dúvida. A Bíblia está falando deste Deus que manifesta a sua glória e o seu poder. A Bíblia está falando deste Deus que esclarece. A Bíblia está falando deste Deus que nos traz a possibilidade de sermos purificados pelo sangue do seu próprio Filho. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e não há verdade em nós também. Dois tipos de gente que tenta fazer Deus mentiroso: o ateu, porque desabilita a existência de Deus, e o crente carnal, porque ele tenta trazer e justificar a sua ação de santidade perante o Senhor. E nenhum dos dois tipos está habilitado para falar Deus é mentiroso, senão que ambos perante Deus já estão condenados, porque tenta fazer Deus mentiroso. E em se tentando fazer Deus mentiroso, revela que de fato mentirosos somos nós. E quando João está escrevendo esta carta, que é universal, ele está nos trazendo justamente esta compreensão do Deus que nós servimos, do Deus que não finge dor de cabeça para não vir à igreja, do Deus que finge estar em pânico para não vir à igreja, do Deus que finge circunstância para não estar presente. Mas a Bíblia está falando do Deus que é luz, do Deus que se manifesta, se revela, do Deus que esclarece, do Deus que chama para a luz, do Deus que faz com que o cristão permaneça na luz, ande na luz, brilhe com a luz. Crente não tem luz própria, a igreja não tem luz própria, mas andamos na luz de Deus, na luz do Evangelho, na luz da revelação de Deus, que é o próprio Jesus, porque a luz se manifestou e os homens amaram mais as trevas do que a luz, quando falando então da própria encarnação de Jesus para vir e redimir a humanidade. Temos que ter em nós esta certeza, amados. Temos que ter em nós esta proposta de compreensão. Sim, eu sou pecador, mas sim, eu sou justificado. Eu sou santo. Posso errar, mas sei que mesmo podendo errar e errando, eu posso confessar. Porque todas as vezes que eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça, de toda iniquidade, de tudo aquilo que de alguma forma remonta em mim alguém indigno e injusto de poder estar na presença de Deus e adorando o seu santo nome. A igreja tem um privilégio que o povo de Israel tentava ter, não podia. E quem teve mais intimidade foi o próprio Abraão, que levantava-se uma fumaça, e ele conversava com Deus face a face, não olhando a face de Deus, mas face a face, porque a nuvem da glória estava se manifestando ali, e não era ainda na tenda da congregação, era na habitação ou na tenda em que Moisés a armou fora do arraial, para então poder conversar com Deus. O mais próximo do povo judeu e do Velho Testamento, de contemplar a luz, a glória e a face de Deus, estava nessa condição da nuvem que se manifestava. Mas o cristão é diferente, porque para nós Jesus se manifestou. E Ele não só se manifestou para nós, como Ele se manifesta em nós, ou através de nós. Ele é luz. E Ele propõe que fomos e somos luz. Não com brilho próprio, não com pompas, com honra,
não com esta capacidade de querer crescer, se exaltar, mas porque então este brilho, esta luz que nós temos é alguma coisa que vem do Filho de Deus e alguma coisa que vem do Espírito Santo de Deus também, para trazer a compreensão aos nossos corações do que Ele é, do que Ele fez, do que Ele propôs, para levarmos isso também para os povos que estão perecendo, para os irmãos que estão se acovardando, para aqueles que estão aí meia boca, pé fora, pé dentro, meia verdade, uma falsa mentira, uma falsa verdade, nem é verdadeiro na totalidade, nem é mentiroso na totalidade. Que a luz esclareça a sua vida, que a luz brilhe no seu coração, porque se você diz andar com Deus, e se de alguma forma em tentando andar, você comete alguma postura de andar nas trevas, você está mentindo, e a verdade de Deus não está no seu coração, e a sua verdade é falsa, é mentirosa. E se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Somos aqueles que foram redimidos, somos aqueles que foram justificados, foram santificados, com a promessa de no futuro ser glorificado. Mas somos aqueles que ainda somos seres humanos, hora outra vacilamos, hora outra tropeçamos, hora outra transgredimos. Mas todas as vezes que isto acontecer, devemos trazer esta justa compreensão, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele perdoa pecados, Ele purifica de toda iniquidade, porque cada crente tem que ser luz, cada crente tem que brilhar, e à medida que Ele perdoa pecado, é porque o crente está precisando outra vez voltar a ser aquele que revela a glória e a face de Deus, aquele que revela a luz de Cristo, aquele que esclarece no mundo, aquele que rompe com as trevas, aquele que faz prevalecer a luz, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é digno, aquele que pode oferecer o seu sacrifício sem nenhum tipo de temor de não ser recebido, porque o crente fiel, o crente servo, o crente adorador, é aquele que a última coisa que ele vai ter diante de Deus é temor. E quando se fala de temor para o cristão, necessariamente é bem traduzido por respeito, e quando respeito, por compreensão do que Ele é, da sua soberania e do seu poder. Satanás estremece, o mundo estremece, o crente teme, porque compreende que Ele é todo santo, e a sua santidade é alguma coisa que diz respeito àquilo que Ele fez por nós. Ele doou de si luz, Ele doou de si santidade, Ele doou de si amor, Ele doou de si a vida eterna. E nós estamos aqui. E não estamos aqui meramente porque é bom, não estamos aqui meramente porque de alguma forma eu posso rever amigos, não estamos aqui porque de alguma forma é terapêutico, mas estamos aqui porque temos em nós a proposta de estarmos caminhando na luz, andando na luz. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos na luz, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, esta proposta de Ele na luz está trazendo um trocadilho. O Deus que é luz, o Deus que manifesta no seu Filho esta condição de luz, então a luz do Pai que condiciona o próprio Filho estar na luz e que leva a luz para o povo, para a igreja. E se andarmos na luz como Ele na luz está,
porque estar na luz é condição de alguém que está sendo conduzido. E neste contexto, o próprio João, mesmo já falando depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, ele está jogando para esta realidade do Cristo, quando ainda na sua estrutura de homem, e que dependia da luz do Pai para mostrar a luz para aqueles a quem deveria pregar e anunciar salvação. E nós estamos aqui, irmãos. E quando a Bíblia está falando acerca de Deus, ainda chama Ele de Pai das luzes. Então aqui Ele é luz, Deus é luz. Mas Paulo fala, Ele é Pai da luz. Capítulo 4 de 1 João, Deus é amor. Capítulo 4 do Evangelho de João, Deus é santo. Ele é santo para você adorar em santidade. Ele é luz para te esclarecer. Ele é amor para te salvar. Então cada característica de Deus, cada proposta de Deus para a humanidade sempre está falando mais para o benefício da humanidade, ou única e exclusivamente para o benefício da humanidade. Comunhão é alguma coisa que a gente não sabe mais ou se perdeu, mas comunhão é ter tudo em comum. E a proposta aqui é você ter tudo em comum com Deus. Imagina ter tudo em comum com Deus. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele criou céus e terra. A Bíblia diz que Ele traz o mar na concha das suas mãos. A Bíblia está falando que Ele conhece cada estrela, chama cada uma pelo nome. E a Bíblia está falando que você pode ter tudo em comum com Ele. Ele é luz. Você pode ter a luz em comum com Ele. Ele é amor, você pode ter o amor em comum com Ele. Ele é santo, você pode ter a santidade em comum com Ele. Ele é eterno, você está condicionado para ter em comum com Ele a eternidade. Ele é justo, Ele está te chamando para ter em comum a justiça com Ele e dele. Então devemos compreender este Deus que chama para uma proposta que sempre arremete para a condição do bem-estar e da salvação do homem. E não tem como tentar criar mazelas para com Deus, porque a gente pode até mentir para homens, mas nunca a gente consegue enganar Deus. Até acerca do perdão, até acerca da confissão dos pecados, quando eu estou confessando os meus pecados a Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas é para eu mesmo ter consciência daquilo que pratiquei contra Ele, e confessando estou tendo consciência, e confessando estou querendo abandonar, e confessando estou querendo outra vez relacionar, ter comunhão com Ele. E todos quantos têm comunhão com Deus, pelo simples fato de andar na luz, têm comunhão uns com os outros. É a coisa mais simples do mundo, irmãos. Vê um irmão que está com rilia com outro irmão, vê um irmão que tem pendenga com outro irmão, vê outro irmão que está com relacionamento arranhado com outro irmão, olha, porque tem problema, eles deixaram de andar na luz. Mas olha para a igreja como toda e vê que todos estão caminhando por um processo comum, por uma proposta única, por um sentimento único, com um objetivo específico. Então todos fazem parte da vida de todos, ninguém omite nada de ninguém. E cai-se para o livro de Atos, logo nos primeiros capítulos, 2, 3, 4 e 5, principalmente estes 2, 3, 4 e 5, a igreja tinha tudo em comum. Ninguém pegava o que era seu e se apropriava dizendo que era seu, mas que era de todos.
Os que tinham vendiam seus bens e repartiam com todos. Comiam juntos, oravam juntos, tinha tudo em comum, adorava junto, todos juntos. Na oração, na comunhão e no partir do pão, estavam todos reunidos. Por quê? Porque a evidência da luz do Evangelho que fora manifestado pelo próprio Filho de Deus era real na vida da igreja. E todo o povo que estava de fora olhava com temor. Ninguém ousava falar nada contra a igreja. Dia a dia acrescentava o Senhor aqueles que haveriam de serem salvos. O Barnabé, filho da consolação, ele sai de Chipre, uma ilha grega, e ele vem para Jerusalém, ele vende toda a sua propriedade, ele deposita nos pés dos apóstolos. Posteriormente, o próprio Barnabé pega Paulo e joga Paulo para dentro do contexto da igreja, porque a igreja tinha medo de Paulo, porque era o fariseu que perseguia a igreja. Posteriormente, a igreja reúne os anciãos, separa Paulo e Barnabé, unge ambos para enviá-los para o campo missionário. A vida era pura, a vida era simples, a vida era transparente, a vida era de comunhão, a vida era contínua, a vida não tinha falsidade, a igreja estava crescendo, e quanto mais intentava contra a igreja, mais a manifestação da glória de Deus era real. Com Pedro e João no sinédrio, com Pedro e João no templo, com a cura do coxo da Porta Formosa. E a igreja não pode perder isso. A igreja não pode perder o seu brilho, a igreja não pode deixar de andar na luz. A igreja tem que compreender que comunhão é relacionar-se com, e aqui o princípio é com Deus, e posteriormente é com os homens, porque quem comunga com Deus, comunga com os homens, quem relaciona com Deus, relaciona com os homens, porque próprio Jesus está reduzindo todo mandamento como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E devemos compreender que somos isto, povo da luz, povo que brilha, povo santo, povo que não está isento do pecado, mas caso peque, confessa naturalmente, não oculta, não omite, não mente, é transparente, não inventa, não cria circunstâncias, mas está continuamente adorando, servindo, porque esta é a condição de cada um, sendo puro, totalmente andando na luz, vaso de Deus, instrumento nas mãos do Senhor, capacitado para toda boa obra, separado para o ministério, adorando em todo o tempo, e sabendo que a vida cristã é justamente isto, não é um centro terapêutico onde se faz terapia para massagear o ego, mas é sim uma clínica espiritual onde alfineta para de alguma forma trazer a veracidade e tirar toda a pustema daqueles que estão infeccionados. Crente infeccionado não pode dentro da igreja, crente venenoso não pode dentro da igreja, crente trevas não pode dentro da igreja, crente mentiroso não pode dentro da igreja, crente falsário não pode dentro da igreja, porque o Evangelho não permite isso. Somos aqueles que foram gerados pela luz, filhos da luz, porque temos um Pai que é Pai da luz, que nos chama para a santidade, para a santificação, para a comunhão, para a retidão, para o amor, para a adoração.
E não podemos criar pretextos para nos omitirmos da nossa responsabilidade de luz. Temos que brilhar. Não podemos nos ofuscar. Aqui dentro não é lugar de brilhar. É lá fora. No relacionamento, no serviço, na fala, na comunhão diária. Aqui dentro é saber que a gente veio outra vez para ser abastecido, para celebrar a glória dele, para bendizer o nome dele, para encher o tanque outra vez, e para sair brilhando. Comunhão, adoração, é isto que a igreja é. Não é esquema, não é sistema, não é empresa. A igreja é um ajuntamento de crentes que são fiéis porque andam na luz, como ele na luz está. E que não tem vergonha de confessar os seus pecados, porque ele nos purifica, porque ele nos santifica, porque ele nos justifica. E que não tem vergonha de poder estar na presença deste Deus o tempo todo, quebrando contratos lá fora e amando mais o reino de Deus do que qualquer outra coisa. Porque a missão de cada crente nesta noite, para vocês que aqui estão, é andar na luz e afirmar com muita clareza para o mundo que você está andando na luz. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E duas questõezinhas só para deixar a indagação no ar. Você é luz? Ou você está tentando mentir a glória de Deus? Amém? O que você é? Onde você está fazendo a diferença? Quem está abonando a sua conduta?